Amanhã é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas são autistas. E para lembrar a data, o CRER reuniu pais e especialistas para falar sobre o transtorno. Marcelo é administrador de empresas e há 2 anos e 4 meses se tornou pai. Ele conta que com 1 ano de idade, o filho dele foi diagnosticado com autismo. O susto foi grande. A gente começou a perceber que ele não socializava muito bem com as outras crianças, a gente ia em festas infantis e ele ficava mais afastado, ficava mais calado. E na hora que saiu o diagnóstico, o primeiro sintoma, o primeiro sentimento é o desespero, né? Você não aceita, a negação, né? Depois a gente vai estudando, a gente vai começar lendo, a gente vai procurando ajuda, procurando especialistas, né? Diante das dúvidas que surgiram, ele procurou ajuda e desde o ano passado tem o apoio do CRER no tratamento do filho. Pensando em ajudar mais pais como Marcelo, hoje foi realizado no auditório do centro uma discussão sobre o autismo, que é um transtorno no desenvolvimento do cérebro que afeta cerca de 70 milhões de pessoas no mundo. Amanhã é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E hoje nós trouxemos para a discussão vários profissionais da área da saúde para discutir sobre os mitos, sobre diagnóstico, sobre preconceito, tudo que envolve o transtorno do espectro autista. O diagnóstico precoce é essencial para que desde cedo seja realizado o tratamento adequado. O pediatra e o neuropediatra, porque é um diagnóstico puramente clínico, poderão fazer o diagnóstico e já encaminhar para a reabilitação, para as terapias. Quanto mais cedo essa criança chegar para as terapias, melhor será o desenvolvimento. Enquanto os pais participavam da mesa redonda, os filhos participavam de atividades com o grupo Semeadores da Alegria. O transtorno do espectro autista afeta habilidades de comunicação e interação social. Marcelo percebeu que o comportamento do filho era diferente e procurou ajuda desde cedo para o bebê, que está cada dia melhor. Está conhecendo coisas novas aqui na terapia. Nós levamos isso para casa também, porque não adianta só aqui na terapia, a gente tem que levar para casa, estimular em casa também. E para a gente, pai e a mãe também, é uma felicidade muito grande cada conquista dele, né? E na segunda-feira, o CRER, que fica no setor Negrão de Lima, realiza a partir das 5h30 da tarde mais uma sessão do Cinema Azul, que é voltado para crianças autistas. E a gente vai continuar falando desse assunto para a gente entender um pouco mais esse mundo do autismo. Está aqui no estúdio com a gente o neuropediatra Dr. Hélio Vanderlinden. Muito boa tarde para o senhor, bem-vindo. Eu que agradeço. A gente agradece a participação do senhor aqui. A gente sabe que amanhã é esse Dia Mundial de Conscientização. O autismo ainda não é um transtorno conhecido pela maioria dos brasileiros. O senhor acha que por que esse dia é tão importante? Eu acho que com o passar do tempo e o aumento da incidência e da prevalência do transtorno do espectro autista no mundo, cada vez mais a população tem tido mais conhecimento. E de um tempo para cá isso tem acontecido, mas o dia é sempre importante ter um símbolo para que possa ser feito eventos e isso chamar mais a atenção da população para um problema que é um problema de saúde pública. Doutor, o que caracteriza o autismo? Por exemplo, que sinais os pais devem ficar atentos e observar e investigar para ver se o filho, no caso, está nesse espectro autista? É fundamental essa pergunta. É um conjunto de sintomas, não é só um sintoma que faz um diagnóstico de autismo. Geralmente a gente, para ficar didático, a gente separa em 3 grandes grupos, né? O primeiro, e talvez o mais importante, é uma criança que tem alteração da sua interação social. O jeito que ela interage com outras crianças, com os pais, é de uma maneira diferente, geralmente uma tendência a isolamento. Outra coisa é sempre que existe uma alteração de linguagem ou de comunicação. Então, na maioria dos casos, existe um prejuízo no desenvolvimento da fala. A criança que... Pode demorar a falar. Pode demorar a falar, geralmente isso acontece. E uma outra característica que também chama atenção são algumas alterações do comportamento, como comportamentos repetitivos, sem propósitos. Isso pode ser mais variada clínica possível, correr de um lado para o outro, pular sem motivo,
fazer balançados com o corpo, com o braço. Então, há uma sensibilidade sonora também, doutor? Porque sim. A gente vê alguns casos assim, talvez Sim. assim, para quem é leigo, eu acho que isso é um sinal que a gente observa, né? Exatamente. Existe uma dificuldade do autista de captar as questões sensoriais, então, ou filtrar muitos ruídos. Então, é muito comum ele não saber se adequar frente a várias estimulações, e isso pode ser sonora, pode ser tátil. Então, alguns tipos de som podem causar um desconforto na criança e, frequentemente, barulho de moto, liquidificador em casa, eles colocam a mão no ouvido. Por que o senhor acha que os pais têm tanta dificuldade em perceber esses sinais? Apesar de, por exemplo, achar que o filho está um pouco quieto ali no canto algumas vezes, não está falando, mas por que os pais têm essa dificuldade? Olha, é perfeitamente compreensível, né? Ninguém quer que a sua criança tenha algum problema, né? E, infelizmente, ainda tem aquela questão, caráter assim, familiar, que tem sempre alguém, não imagina, o pai falou com 3 anos, tem um tio que só veio falar com 4 anos, ou então encontrar sempre uma desculpa para um determinado sintoma. Então, assim, ele é isolado porque é uma questão de temperamento. E agora, isso... doutor, esse diagnóstico, ele é complicado, porque muitas vezes o pai pode até imaginar, mas onde é que ele vai encontrar um apoio para conseguir diagnosticar que aquela criança tem realmente autismo? Veja, para quem está lidando com o problema, especialista, a gente não tem muita dificuldade de identificar a maioria dos casos. É evidente que alguns casos podem ser muito sutis, e aí a gente precisa de um tempo para observar mais essa criança. Mas geralmente isso acontece entre 1 e 2 anos, e a gente tem trabalhado cada vez mais com sinais de alerta até no primeiro ano de vida. Não que vá se fazer um diagnóstico, mas para a gente observar alguns sinais que não estão andando bem e para a gente poder, principalmente, indicar já uma intervenção precoce, uma terapia, para que você mude aquele comportamento com o tempo. Quais os tipos de tratamento disponíveis aqui em Goiânia e é um tipo de tratamento caro, doutor? Veja, hoje existe disponibilidade de tratamento em centros de reabilitação, né? Então, como a reportagem mostrou, o CREA é um dos centros de reabilitação, porque não vai ser só um profissional. Geralmente é necessária uma equipe multiprofissional que vai acontecer profissionais da área da fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, educador físico, uma série de profissionais que vão fazer esse trabalho. Então, geralmente, a gente aconselha procurar centros de reabilitação, e pode ser o CREA, a Pestalozzi faz um trabalho aqui em Goiânia também, da mesma forma que a APAI, do ponto de vista público, né? E do ponto de vista privado, existem clínicas e profissionais também que a gente indica. Por que incide o autismo mais em meninos do que em meninas? Inclusive, a cor azul foi escolhida por conta disso, né? A incidência do autismo, a prevalência do autismo é 4 meninos para 1 menina. Existem teorias, né, para saber por que isso acontece, né? Desde teorias de que talvez um nível mais alto de testosterona no cérebro em formação possa ter alguma influência. Ainda não ficou muito bem comprovado, mas de fato existe essa predileção pelo sexo masculino. Agora, doutor, quanto uma criança com autismo consegue evoluir? Porque a gente sabe que o espectro é diferente e dependendo de cada criança se apresenta de formas muito diferentes em cada pessoa. Mas ela consegue evoluir durante a vida? Veja, logo depois do diagnóstico, é importante a gente não tentar estabelecer assim, um futuro dali para frente, né? Porque tudo pode mudar. Então, tem casos muito marcantes na nossa vida profissional de crianças muito graves do ponto de vista clínico, que você pensa assim, puxa, essa criança não vai evoluir bem. E de repente, 6 meses depois, com uma intervenção bem feita, já trauma outra criança. Sai de um nível de grave para moderado e talvez até para o leve. Então, toda criança é passível de melhorar, mesmo os casos mais graves. A gente precisa de um tempo para observar essa evolução, mas o intuito é sempre trazer o melhor possível e tornar aquela criança mais independente possível. Agora, uma mulher, por exemplo, que já tem uma criança, teve um filho com autismo, ela tem uma probabilidade maior, no caso de querer outro filho, de que esse filho também tem autismo? Sim, do ponto de vista estatístico e epidemiológico, famílias que já têm uma criança com espectro autista têm sim uma maior chance do que a população geral de ter uma outra criança dentro do espectro. Isso envolve alterações genéticas e alguns exames podem tentar melhorar um pouco essa elucidação para a gente orientar essa família sobre o risco a seguir. Essas imagens que vocês estão vendo aí são da série de reportagens que a gente exibiu recentemente aqui no JBC Primeira Edição, O Mundo Singular.
Você vê aí agora a nossa repórter Carla Lacerda com o filho dela, o João Lucas, que tem autismo, uma criança com espectro autista. E hoje a gente tem que falar isso também, porque o senhor está aqui, óbvio, porque é muito importante, mas também porque é uma iniciativa da Carla que tem trabalhado muito desde que descobriu que o João Lucas tem o espectro autista. O senhor também tem um filho com autismo. O que o senhor acha? Que eu acho que é muito mais do que uma questão social muito importante. Para vocês também é uma questão do amor que vocês têm por essas crianças autistas, né? Nesse momento, acho que as pessoas começam a pensar também para onde é que meu filho poderá chegar? O senhor imagina isso também? Onde é que o filho do senhor poderá estar daqui a um tempo? Claro, eu vivo isso todo dia, né? E a gente tenta a fazer o que a gente está fazendo dentro de casa, mostrar a nossa experiência. É sempre importante levar um toque pessoal, né? É muito gratificante ou tranquilizador para as famílias quando eu faço essa referência pessoal de que eu tenho um filho também no espectro. A pessoa sente, né, que eu sinto mesmo que aquele... Eu já passei por aquele momento que ela está passando naquele momento do diagnóstico, e isso facilita um pouco as famílias ficarem engajadas, porque é fundamental a família estar disposta, estar com coragem, ter essa energia, porque o tratamento não é fácil, é duradouro, é permanente, muitas vezes frustração pode acontecer, mas o importante é sempre olhar no futuro e a gente fazer o nosso melhor. Bom, lembrando que o autismo não é uma doença, mas é uma condição especial, e se você também quer ficar engajado com essa campanha, abraçar essa causa, você vai observar que neste mês vários pontos da cidade vão estar com a luz azul, justamente fazendo referência a essa questão, esse apoio à conscientização do autismo. E se você quiser comprar uma camiseta como essa que o doutor está usando, ela custa... Meu coração bate pelo autismo. Meu coração bate pelo autismo. Ela custa R$30 e você pode adquirir através do telefone 3251-8442, ou então pelo WhatsApp. Você também pode entrar em contato com a Silvana, e o telefone é 9116-6297. Você também vai estar ajudando as pessoas que estudam e que ajudam essa causa que é tão importante. Hoje todo mundo aqui na nossa redação está vestido de azul, com a camiseta igualzinha ao do Dr. Hélio, e amanhã a gente mostra para vocês. E nas redes sociais vai ter muita gente participando. Com Você certeza. também pode fazer parte dessa força do bem, dessa corrente do bem. Dr. Hélio Vanderlinder, muito obrigada pela sua participação aqui, ele é neuropediatra. Muito obrigada, boa tarde. Eu que agradeço, fim de gente. semana. Muito obrigado pela oportunidade. Boa sorte Sucesso na nessa campanha. caminhada. Obrigado. Obrigada. Obrigado.